Bom dia, somos do curso de Engenharia Civil do primeiro período. O grupo é composto por Nalanda, Rebeca e Sofia e vamos falar um pouco sobre a introdução à economia e macroeconomia do país. Na primeira pergunta qual é o sistema econômico vigente no Brasil? É o capitalismo misto, que é o que prevalece no nosso país, que é quando o mercado prevalece, mas o governo cuida da produção dos bens públicos como saúde, educação, saneamento, infraestrutura, justiça. E desse modo o capitalismo teve expansão no período da Revolução Industrial, onde sempre existiu a desigualdade social e trabalhadores assalariados. Entretanto, existem conceitos baseados também no capitalismo, entre eles a troca de desigualdade, a exploração de mão de obra trabalhista e o mais forte que é o mais forte nos dias atuais, que é a taxa de juros e imposto. Na segunda pergunta vamos falar como está o PIB, inflação, taxa de juros, política cambial e empregabilidade nos últimos 12 meses. O nosso PIB é tudo que o Brasil consegue produzir em bens e serviços. No ano de 2024 foi de 11,7 trilhões e só no último trimestre que chegou a 3,8 trilhões. Então o Brasil deu uma desacelerada no nosso PIB. A inflação no final de 2024 encerrou em 4,83, acima da meta do governo. O maior vilão foi o preço dos alimentos e bebidas, que subiu 7,62%. A taxa de juros caiu de 11,25% para 10,75% no ano 2024, no período de março. Isso aconteceu porque a inflação estava diminuindo e o governo quis melhorar a economia, tornando os empréstimos mais baratos. A política cambial. O Brasil teve uma saída líquida de 15,9 bilhões de dólares em 2024, uma das maiores da história até agora. O fluxo financeiro ficou negativo, mas com o dólar saindo mais do que entrando. Na empregabilidade, o desemprego caiu 6,6%, do maior nível desde 2012. O número de trabalhadores sem carteira assinada aumentou, chegando a 14,2 milhões, e os com carteira assinada cresceu 38,7 milhões. Isso são os dados dos últimos 12 meses. E qual a visão do grupo em relação aos últimos 12 meses da nossa economia? Para os economistas, o Brasil teve um aumento no PIB que foi muito significativo, mas para a população isso não teve, esses números não significou muita coisa, né? Porque o preço dos alimentos aumentou, como foi falado no vídeo nas perguntas anteriores, aumentou o preço de alimento, gasolina, medicamentos, e com esse crescimento acelerado, não dava para se tornar algo bom para sobreviver no país como salário mínimo. Então, falando um pouco da economia hoje, ela é uma economia que está em crescimento, mas que deu uma desacelerada, e para a população isso está sendo algo prejudicial por estar com as taxas altas relacionado ao principal, né, que é a comida. E por último, nossas referências, de onde a gente pesquisou, de onde encontramos todos os dados. E para concluir, a gente falou um pouco sobre a economia do Brasil, né, que deu uma acelerada, mas no último trimestre deu uma desacelerada. Nossa taxa de juros, inflação, política cambial e empregabilidade, que também deu uma diminuída, mas também deu uma caída, deu uma desacelerada. E sobre a nossa visão em relação à economia do país atual, que em relação às inflações, a alimentação ela deu uma subida, que é o que o brasileiro espera que
volte ao que era antes, né? Abaixar, como agora vai vir outros tipos de taxa zero, outras reduções de impostos. Então é isso. Obrigada pela atenção e até mais.